Quero contar agora que o ex-presidente Michel Temer comentou sobre a queda de popularidade do presidente Lula. Vamos então com a Luciana Verdolim, que vai trazer as informações para a gente agora. E o Michel Temer acredita que essa queda de popularidade poderia afetar muito a reeleição ou a tentativa de reeleição de Lula no ano que vem, hein, Luciana Verdolim? É exatamente isso, Cine. De acordo com o ex-presidente, Michel Temer, Lula não tem feito o que ele fez e fez muito bem durante os 2 primeiros mandatos, que é conversar com o parlamentar, receber aqui no Palácio do Planalto, ligar, tomar um café. Segundo Temer, o parlamentar, o deputado, o senador, gosta muito de ser demandado, se sente importante quando recebe um telefonema do presidente da República e, com isso, o relacionamento fica mais fácil. As coisas no Congresso Nacional, os projetos acabam sendo mais tranquilos, inclusive daquela negociação política. E Lula, segundo Temer, não tem feito mais isso, deixou de lado essas conversas. Quando conversa, chama um grupo muito grande de pessoas, e isso não é o que os parlamentares gostam de fazer, não é o que os parlamentares acabam esperando de um presidente da República. Ele disse, inclusive, que quando foi presidente, ele gostava, na véspera de votações importantes, ligava para 50 parlamentares, lembrando aí da importância de apoiar o governo, e, de acordo com ele, isso faz uma diferença danada junto ao Congresso Nacional. O governo acaba tendo dificuldade, inclusive, na área econômica, quando não anda atrelado ao Congresso, o que efetivamente repercute na popularidade. E, segundo Michel Temer, antes de fixar, de cravar que vai ser mesmo candidato à reeleição, o atual presidente da República precisa meditar 2, 3, até 10 vezes, levando-se em consideração a importância de tomar uma decisão centrada. Mas, durante entrevista, ao Canal Livre, o ex-presidente Michel Temer fez questão de lembrar também o seguinte: não basta só a popularidade de Lula em queda para ele não vencer uma eleição. É preciso que o outro lado fixe, apresente proposta de governo, apresente candidaturas únicas, uma candidatura de um grande projeto de governo. Porque, de acordo com Temer, se for um candidato do Lula representando a esquerda, o ex-presidente da República não gosta de direita e esquerda. Ele diz que isso não representa bem o que vive a população brasileira, o que vive a política brasileira. Mas que uma candidatura de esquerda contra várias candidaturas do centro e da direita acaba diluindo muitos votos e não garantem, efetivamente a eleição do outro grupo. Por isso, ele diz que tem conversado muito com governadores, os ditos presidenciáveis, e que tem alertado para a necessidade, primeiro, de um programa forte de governo e, segundo, é preciso uma candidatura única para aprimorar, para garantir apoio e ser um nome forte para ir contra o presidente Lula nas eleições presidenciais do ano que vem. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Excelente. Gustavo Segré. O presidente Michel Temer está falando de um movimento que a gente tem acompanhado nos bastidores da direita, centro-direita aqui no país, que é a necessidade de se definir logo um nome que seja competitivo em relação ao presidente Lula, caso ele tente reeleição ou confirme essa tentativa, essa vontade de reeleição em 2026. De certa forma, seria um movimento contrário ao que está defendendo, por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é levar com a força do seu nome até lá na frente, chegou lá, continua inelegível, aí se vê o que faz. Como é que se avalia a manifestação dessa figura que, em alguns momentos, também já serviu de conselheira do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros mandatários país afora? Olha, nenhum dos dois, nem o presidente Lula, nem o ex-presidente Bolsonaro, deveriam, pela lógica política, resignar as suas candidaturas neste momento. No caso do presidente Lula, se ele indicar desde agora que não vai ser disputando a reeleição, ele vai perder poder, mais ainda com uma popularidade em baixa. A próxima possibilidade, enquanto ao nome, seria aquele que vai começar a ganhar as atenções e que muito provavelmente seja aquele que vai ser consultado. Se uma coisa o presidente Lula não é ingênuo. E ele não vai fazer isso. Mesmo que eu concordo, na teoria, com o ex-presidente Temer, mas não me parece que seja a realidade. No caso do presidente Bolsonaro, uma questão de sobrevivência na oposição. Hoje,
goste ou não, é a pessoa da oposição que mais congrega as atenções de todo o público de direita. É só Bolsonaro ir a qualquer lugar que a quantidade de gente sempre se multiplica. Colocar uma outra pessoa no seu lugar e o único que me aparece como possível enquanto a tentação de ser uma pessoa que concentre vários aliados sem discussão do nome, continua sendo Tarcísio, do ponto de vista de ser uma pessoa competitiva para as eleições. Mas Tarcísio é Bolsonaro. Se o Bolsonaro não pede, Tarcísio não vai lançar a sua candidatura de jeito nenhum. Então, teoricamente, o tema está certo. Praticamente, eu acho que ainda vamos ter que esperar para definir se o Lula vai ser candidato à reeleição e se o Bolsonaro não vai ficar até o final tentando lutar pela sua candidatura. Interessante, Gustavo Segré. Sabe, Zé Maria Trindade, que depois dessa entrevista concedida pelo ex-presidente Michel Temer, Silas Malafaia, que é um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, fez uma publicação questionando o fato de o presidente Michel Temer descartar Bolsonaro dessa frente ampla formada pela direita para ser competitiva caso haja uma tentativa de reeleição pelo presidente Lula. Como é que se avalia a maneira como a construção está se dando? Jair Bolsonaro e seu entorno núcleo mais duro ali, mantendo o seu protagonismo, tentando manter a sua força como referência ou figura para representar a direita no país, ao tempo em que parte já vê na possibilidade de não chegar até lá por conta da inelegibilidade, precisar cravar um nome que seja forte e que ganhe tração daqui até 2026. Esta articulação aí na tentativa de manter os governadores unidos e tal, e formar uma frente política forte em nome da direita, ela é antiga e recua todas as vezes em que há uma reação forte do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora não foi diferente. O ex-presidente Michel Temer tem uma ideia de que é possível, né, conectar os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro para um grupo de governadores. Isso não parece real. É o seguinte, a direita sempre existiu, a direita sempre lutou contra o PSDB, contra o PT, às vezes se aliou com o PSDB, mas não tinha votos. A grande novidade, o grande alavancador de votos é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele fez esse grupo, que se chama agora de direita, os mais, a esquerda chama de extrema de direita, ter votos. Política se faz com votos. Só se mata um político tirando os votos dele. Senão, não adianta. A inelegibilidade, o que for, os votos continuam. E a reação foi forte. Silas Malafaia diz o seguinte, é preciso respeitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele tem os votos, e aí ele cita lá, covardemente colocado como inelegível, mas que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é forte e está muito bem colocado, ou seja, Silas Malafaia dizendo que, no caso do impedimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama ficaria no lugar dele. Por outro lado, houve várias reações. Van Garten, que foi funcionário do governo Bolsonaro, sai em defesa, e nesse mesmo sentido, dizendo, é uma direita, mas uma direita sem votos. Os votos estão do lado de cá. Ou seja, conseguiu dar uma sacudida e no sentido negativo e mostrando que não há possibilidade do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro apoiar nem o Caiado, nem o Zema, nem ninguém. É a realidade. Pois é. Fala, Piperno. Olha, o que o ex-presidente Michel Temer fez foi aliás, que ele tenta fazer, é uma tentativa de construção de um novo bloco de direita, e aí a direita tradicional, que sempre existiu, que lá atrás, inclusive, foi fundamental para a eleição do Collor de Mello, né? Sem os exageros que nós vimos, os exageros extremistas que a gente viu recentemente. Ocorre que, primeiro, ele fala em uma frente de governadores, mas ele tem que combinar com cada um deles, né? Precisa, aquela velha história do Garrincha, precisa combinar com os russos governadores, porque, por exemplo, como é que ele imagina atrair o governador Tarcísio para uma frente como essa, se o Tarcísio
fala claramente que deve a sua carreira política ao presidente Bolsonaro. Então, me parece, nesse sentido, uma coisa um pouco utópica. Claro que os vínculos com o bolsonarismo não são os mesmos por parte de Eduardo Leite, Ratinho Júnior, até mesmo o Caiado, que ideologicamente, embora não seja tão distante, vive as tuas aí com o presidente Bolsonaro, né? Aquele morde, assopra, de vez em quando se aproxima, depois se distancia. Então não é uma operação simples. Agora, é também uma tentativa que encontra amparo e aplausos de muitos setores. Eu vi, por exemplo, nesse final de semana, o jornal Estado de São Paulo aplaudindo essa tentativa, né? Eu acho que o presidente Temer visualiza quem sabe, uma porta de saída para aquilo que eu considero uma espécie de síndrome de Estocolmo que a direita vive em relação ao bolsonarismo. Ela foi sequestrada e ela não consegue se libertar. Síndrome de Estocolmo. Ô Alangani, e você acredita que a queda de popularidade agora já deveria fazer o presidente Lula refletir, meditar sobre uma candidatura que seria ou aconteceria apenas no ano que vem? Você acha que a foto atual ela é importante e significativa para a continuidade, para o vídeo que a gente ainda vai acompanhar? Com certeza, né? Porque é um indicativo de que ele pode ter menos votos lá na frente. A queda de popularidade do presidente está muito ligado à inflação elevada, está ligado a uma crise de segurança pública, que é, lógico, creditada ao governo federal, mesmo que tenha responsabilidades da justiça, mesmo que tenha responsabilidade dos governadores, mas na percepção popular é assim que é acreditado, né? Tanto a segurança pública quanto a inflação. Não só isso, Evandro. Agora, por exemplo, todo esse escândalo do INSS também acaba atingindo o governo de turno. Então, todo esse combo para o atual governo, para o presidente, é muito ruim. Agora, isso não significa que o presidente Lula não seja competitivo. Vamos lembrar que em 2009, numa eleição muito disputada, a Dilma foi eleita. A Dilma ganhou. E a Dilma ganhou, aliás, o exemplo de 2009 nem é o melhor. O exemplo de 2014, com o Aécio, o país já em crise econômica grave, o Lula tem muito mais habilidade política do que a Dilma, e a Dilma ganhou do Aécio Neves naquela eleição. Então, é lógico que a atual circunstância é desfavorável para o presidente, tem muitos fatores ruins que atrapalham, que tiram a sua competitividade, mas não dá para a direita também dizer, opa, este jogo já está ganho. Olha o exemplo lá da Dilma em 2014. Então, é muito importante, e aí eu acho que o Michel Temer tem razão, de uma unificação da direita em torno de um nome só para derrotar, eventualmente, o presidente Lula numa reeleição. O grande problema é que este nome vai ter que ter o apoio de Jair Bolsonaro. Caso contrário, não terá votos.